Oiê, vem comigo, signo de Gêmeos. Este é o canal Sara Mística. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, queridos geminianos. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica. É muito bom tê-los aqui, fiquem à vontade. Para quem já é de casa, sim, eu tô sumidinha há algum tempo. Vou explicar brevemente porquê, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Queridos, a minha mãe, ela desencarnou de uma maneira muito inesperada, e aí foi realmente necessário fazer uma pausa. Eu agradeço de todo o meu coração aos meus mentores, a todos os meus guias, né, e irmãos espirituais que me ajudaram a entender que era preciso fazer essa pausa para resolver várias questões jurídicas, familiares, emocionais, espirituais, entender esse processo e até realizar uma viagem de autoconhecimento para amadurecer tudo e até me aprofundar mais em alguns assuntos, entender melhor algumas questões. E eu também agradeço muito a muitos amigos desta dimensão que me ajudaram, me apoiaram, foram extremamente carinhosos, pacientes, companheiros, parceiros, no sentido de me apoiar para que eu entendesse o momento de fazer essa pausa e o momento de retornar. É maravilhoso estar aqui de volta, estou muito feliz, eu senti muita falta, muita saudade, mas realmente eu precisei fazer essa parada por todas essas questões e também porque eu não conseguia me concentrar para fazer as leituras. Foi muito importante, tem sido, né, um aprendizado muito profundo, muito intenso, mas tem feito muita diferença para mim como pessoa, para profissional que eu sou nesse trabalho aqui com o qual eu me identifico e realizo com todo amor e carinho. Então fica aqui a minha explicação. É muito bom, maravilhoso estar de volta. E vamos a mais uma leitura? Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Gêmeos. Eu vou canalizar para o mês de abril, ok? Mas é claro que o tempo da espiritualidade não é igual ao nosso tempo. Com alguns pode ser que já esteja acontecendo, com outros pode ser que venha acontecer ou já tenha acontecido, ok? É uma mensagem para muitas pessoas, queridos. Façam suas adequações, tenham bom senso, só receba aquilo que fizer sentido e o que não fizer, entrega para o universo. Se nada fizer, verifique outras leituras de signos fortes do seu mapa aqui no canal. Às vezes corresponde melhor ao seu momento atual, ok? Primeiro eu vou começar com o oráculo das intenções, com um mantra, ok? Para a gente poder iniciar a leitura. Signo de Gêmeos, vamos lá. Mês de abril de 2024, oráculo das intenções, espiritualidade. Qual a mensagem inicial para os nossos queridos geminianos, por gentileza? Por favor. Gratidão. Ai, que linda, a carta da sabedoria. Olha que coruja linda. Eu adoro esse oráculo, acho ele tão encantador. Deixa eu ler para vocês a mensagem da carta da sabedoria. Toda soma de experiência é bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. Interessante. Eu vou ler aqui para vocês um mantra dessa carta e depois eu vou clarificar com o tarô, ok? Sintam-se à vontade de fazer a repetição comigo 3 vezes ou ao longo da semana, ao longo do mês. Se quiserem, podem também anotar. Sintam-se à vontade, sigam a sua intuição. Mas de qualquer forma uma frase muito, muito interessante. Vejam só. Eu reconheço minha sabedoria ancestral. Eu reconheço minha sabedoria ancestral. Eu reconheço minha sabedoria ancestral. Linda essa mensagem.
Vamos ver com o tarô, mais especificamente do que se trata? Por gentileza, tarô. Espiritualidade, uma leitura geral para o mês de abril dos geminianos. O que nós estamos falando com relação à sabedoria e não aceitar interferências? Pularam duas, eu vou embaralhar mais. Sentindo meu coração de embaralhar mais. Embora eu sempre faço isso antes dos vídeos, sempre quando eu me concentro antes de fazer a leitura. Mas é que caíram duas cartas juntas. Deixa eu embaralhar melhor aqui. Do que se trata? A carta da sabedoria, por favor. Uma carta de cada vez, por gentileza. Signo de Gêmeos, gratidão. 4 de copas. Signo de Gêmeos, de que sabedoria é essa nós estamos falando? Gratidão. Olha, outra carta de copas. 4 de copas. Então, 6 de copas e agora 4 de copas, perdão. Me confundi. Ui, já pulou aqui. 4 de novo, só que 4 de paus. Uma do lado da outra. O que mais? Ah, a roda da fortuna. Arcano maior no centro do jogo de vocês. Signo de Gêmeos, gratidão. 8 de espadas. O que mais? O que nós temos? Signo de Gêmeos. 8 de paus. Não é a primeira vez que eu estou fazendo o vídeo de vocês. Eu tive que interromper e refazer. E algumas cartas estão se repetindo, inclusive o 8 de paus. 9 de espadas. No fundo do deck nós temos o Ás de paus, que também apareceu no outro vídeo que eu comecei a fazer. Meus queridos geminianos, vamos lá. As coisas vão mudar, ok? Teremos aí uma virada, eu posso dizer assim. Uma grande virada. Para alguns, é como eu falei, eu acredito que até já tenha acontecido essa grande virada. É necessária para trazer estrutura, para tirar vocês de uma preocupação, uma ansiedade e eu diria também para promover em vocês um movimento. Porque o que acontece? Nós temos aqui, nos extremos da leitura, duas cartas muito fortes. A carta do 9 de espadas fala sobre essa angústia que tira o sono, ansiedade, preocupação, querendo resolver alguma coisa ou definir alguma coisa, mas não conseguindo. O 6 de copas aqui tem alguma questão do passado que mantém vocês nessa ansiedade e eu diria que para muitos se sentindo presos, mesmo que infelizes e insatisfeitos. Repare, a gente tem duas cartas aqui onde claramente as figuras não apresentam felicidade e realização. Aqui há um descontentamento, frustração, chateação e aqui há muita angústia. Então, eu acredito que inclusive é bem típico do geminiano, pode ser que vocês estejam tentando, mas não conseguem disfarçar que vocês não estão satisfeitos com alguma coisa, que estão querendo resolver, mas muitos estão com dificuldade. Então, no mês de abril, o mês de abril vai exigir de vocês esse movimento do 8 de paus, porque isso é fundamental para trazer a estrutura, a estabilidade, o equilíbrio que vocês querem. Eu diria que essa roda da fortuna tem duas possibilidades, seja em que área da vida de vocês essa mensagem estiver se encaixando. Então, a gente pode estar falando de alguma relação amorosa ou familiar, então no campo das emoções, porque a gente tem cartas aqui ligadas a copas, questões emocionais, que estão afetando o mental de vocês. Então, as emoções estão tão conflituosas que estão afetando o mental de vocês. E aí, por isso que tira o sono e dá essa sensação de que as coisas não estão caminhando, não estão acontecendo, ou vocês paralisados diante disso tudo, que não está fluindo do jeito que vocês gostariam, e aí isso está trazendo muita angústia, eu diria, para vocês. Mas pode ser também no campo do trabalho,
muita preocupação de que as coisas não estão acontecendo do jeito que vocês esperavam. Eu sinto que houve muito empenho em alguma coisa e a resposta não foi a que vocês esperavam. Seja em que campo da vida a gente está falando para cada um de vocês. O que a leitura deixa muito claro? Vai ter uma grande virada aí que vai trazer essa alegria, essa felicidade, essa comemoração, essa estabilidade que vocês estão querendo. Mas eu não posso deixar de dizer, precisa haver um movimento por parte de alguns geminianos que estão paralisados na insatisfação, no sofrimento, na dor, no descontentamento e não estão conseguindo visualizar oportunidades que ou surgiram, estão surgindo ou podem surgir. Em outras palavras, nesta situação haverá um movimento da espiritualidade intercedendo para que melhore. Mas vocês precisam não olhar para aquilo com o qual vocês não estão satisfeitos e sim para essa oportunidade aqui que vai surgir. Isso tem que ficar claro. Agora, entendendo que toda essa situação ocorrida era necessária, justamente para que vocês pudessem subir para um outro patamar. Depois eu vou clarificar para ver se isso tem mais a ver com a leitura amorosa, mas eu diria que na carta da sabedoria me chamou muita atenção reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência. Sem interferências externas é o caminho para a totalidade. Então vocês vão ter essa estrutura, essa estabilidade, essa realização a partir do seu próprio movimento, se sentindo capaz de mudar essa situação. Parece que alguns geminianos não estão se sentindo capazes de fazer isso. Ou estão em dúvida se conseguem mudar essa situação. Seja lá em que campo a gente esteja falando. Então eu diria para vocês não se preocuparem com outras pessoas, com o que vão dizer, o que já estejam dizendo. Não se preocuparem se hoje vocês são motivo de... não são motivo de orgulho, se vocês tomaram algumas decisões que não foram bacanas, né, que não foram bem sucedidas, de se sentirem derrotados como se a guerra tivesse terminado, é o que eu sinto aqui. Levanta, sacode a poeira e segue, confiando que as derrotas fazem parte do processo. Não existe guerra sem derrota. Existem vitórias e existem derrotas. E a derrota não deixa de ser uma vitória, porque a gente aprende mais com o erro do que com os acertos. Então eu sempre falo que é importante ter derrotas. É com o sofrimento, com a dor, com os erros, que a gente aprende muito mais. Então, não se deixem abalar pelo que não aconteceu e muito menos por questões do passado com as quais de repente vocês se arrependem. É vida que segue, bola pra frente e entendendo que isso faz parte do seu processo e existe em você todo o potencial e capacidade de transformar essa realidade. E a espiritualidade está ao lado de vocês para ajudá-los nesse sentido. Mas é fundamental que vocês façam esse movimento de tirar a venda dos olhos, de se libertar dos seus próprios medos, inseguranças, culpa, remorso, sentimento de potência, procrastinação e ir à luta, mesmo que com pequenos movimentos. E é interessante que com pequenos movimentos vocês são capazes de fazer grandes transformações. E eu sempre falo, né, mesmo nos momentos difíceis, é fundamental a gente valorizar as pequenas vitórias. Normalmente o ser humano ele só dá valor a grandes realizações, mas pequenas conquistas muitas vezes são muito mais importantes do que grandes feitos, porque é de pouco a pouco que a gente entende o nosso processo de crescimento e de evolução. Mas vamos ver na vida amorosa? Vida amorosa, amor e relacionamento, por favor. Signo de Gêmeos, primeiro para quem está solteiro. Mensagem, por gentileza. Signo de Gêmeos. Não falei?
3 de ouros. Gente, me perdoem, as minhas unhas estão horríveis. Mas não deu tempo, meus amores, eu não podia deixar de fazer o vídeo de vocês por causa de unha, né? Eu até machuquei o dedo. A carta do diabo. Tinha aparecido também na outra leitura. Interessante isso. Era para passar essa mensagem mesmo. Signo de Gêmeos para quem está solteiro. As de ouros. Signo de Gêmeos. Gratidão. A carta da morte. Impressionante. Quando a espiritualidade quer entregar uma mensagem, não tem jeito. Também tinha aparecido na outra leitura. Do vídeo que eu não consegui fazer. Gratidão, espiritualidade. A carta da morte. Signo de Gêmeos. Novamente, ó. Gratidão. 9 de espadas, que já tinha aparecido aqui na leitura geral. Ó, mesma angústia, preocupação, insônia, medo, ansiedade, dúvida, dificuldade de tomar uma decisão, de fazer um movimento. Gratidão. Olha que linda a carta da estrela. Essa leitura de vocês está falando muito sobre fé, sobre acreditar, não deixar os seus sonhos se perderem. As de paus, que também saiu aqui no fundo do deck na leitura geral. Vamos lá, meus amores. O que vocês querem, tá muito claro, geminianos, vocês querem novas parcerias, tá? Então quem tá solteiro, tá querendo conhecer pessoas, querendo ter uma vida social bacana, de repente até não necessariamente fazer construir novos relacionamentos amorosos, mas conhecer pessoas, estabelecer novas parcerias, viajar, passear, sair, interagir. Eu acredito que possivelmente muitos geminianos devem ter se isolado durante algum tempo e agora no mês de abril vão voltar a querer se relacionar, a interagir, que é uma característica muito forte no geminiano. Geminiano Gêmeos é o signo da comunicação, né? Da interação, da relação com o outro, né? Então, aqui está muito claro que existe esse desejo, mas no momento vocês ainda estão muito presos. É como eu disse, por vontade própria vocês não estão ainda querendo seguir em frente. Eu diria que por medo de questões do passado, como eu falei. E aí o que precisa é vocês aceitarem o As de ouros, fala sobre novos inícios. Então, há um desejo de se relacionar com outras pessoas, mas ainda vocês estão presos a questões do passado. Quando a gente fala de passado, pode ser um relacionamento tóxico, abusivo, muito marcante, que trouxe muito sofrimento, pode ser alguém da sua família ligado à sua infância, pode ser uma situação específica que foi muito traumática, que faz vocês se sentirem muito medo de entregar o coração de vocês e de se entregar. Pode ser alguma perda que tenha marcado vocês ao ponto de vocês terem medo de confiar em alguém e se entregar no relacionamento. Eu diria que é uma prisão relacionada a medo, muito medo, e é alguma questão lá de trás e é muito interna. Então eu diria que aparentemente as pessoas não sabem que vocês têm esse sentimento, mas tá muito claro que é uma coisa bem profunda. Por isso que muitos geminianos com os quais eu estou me conectando se relacionam, têm uma vida social até, mas ela não há ninguém que tenha uma relação profunda com vocês, que conheça vocês verdadeiramente, porque são os próprios geminianos que têm uma certa muralha de proteção. O que está dizendo aqui vocês até querem finalizar muito, a carta da morte vem muito com isso, mas como eu falei, a carta do 9 de espadas é um medo tão grande, uma confusão mental tão grande de reviver algumas questões do passado, de se entregar, que vocês não conseguem. Então existe um conflito interno aqui, de querer, mas de não conseguir.
Então, é como se o coração de vocês até quisesse, mas a mente bloqueia. Normalmente é o contrário, a mente bloqueia, mas o coração quer se entregar. Aqui é o contrário, é o oposto. Vocês querem até se relacionar, querem mudar de chave. Eu diria que estão cansados de sentir medo, de se sentir inseguro, de não conseguir confiar nas pessoas, mas o mental de vocês, tipo, bloqueia mesmo. E aí esse conflito interno, claro, traz muito sofrimento, traz muita dor, traz muita insônia, eu diria assim, porque talvez até pessoas bacanas tenham surgido na vida de vocês e vocês não conseguiram se entregar. A carta da estrela fala que a questão principal é vocês não desistirem do sonho de vocês. Sejam guiados pela fé, pela espiritualidade, de que o que aconteceu era para acontecer, mas é passado. Existe muita história a ser escrita. E a roda da fortuna aqui, no que diz respeito ao amor e relacionamento, diz que as coisas vão mudar. O Ás de Paus traz uma pessoa, um sentimento, algo que desperta. E aí faz todo sentido a roda da fortuna estar no meio do jogo de vocês, mudando totalmente a maneira de vocês pensarem sobre amor e relacionamento. Vocês mudam de visão com relação ao amor e relacionamento diante dessa mudança de chave. E pode ser que, para alguns, o 4 de paus que a gente viu aqui tenha significativa de uma comemoração. Vocês talvez venham a se surpreender sendo muito feliz no relacionamento, comemorando, e por que não? Namorando sério, noivando, casando, por iniciativa de vocês mesmos de quererem ter uma relação mais séria depois de muito tempo. O Ás de Paus aqui fala muito sobre uma grande paixão, de algo que vai mexer muito com o coração de vocês. E a gente tem no fundo do deck a carta do Imperador, que também surgiu na leitura que eu tentei fazer, que fala sobre conquista, fala sobre finalmente vencer a guerra que foi norteada por várias batalhas e se sentar no trono para, até então, administrar todas as suas conquistas, todas as suas realizações, todo o seu reino. É interessante que também fala sobre a importância do equilíbrio entre o acolhimento e a responsabilidade, a emoção e a razão. O Imperador é sempre uma carta importante que nos faz pensar sobre o valor que tem na lógica, na disciplina, na racionalidade. É importante nós sermos racionais, mas é também importante nós acolhermos, né? Pessoas que são importantes na nossa vida, sentimentos que devemos reconhecer, valores, situações que a gente quer para a nossa vida e que a gente não quer. É como se o Imperador trouxesse para nós, aqui na leitura, a importância de ser racional, sim, e entender que esse medo aqui precisa ser superado e essa prisão precisa ser deixada para trás, porque estamos falando de um outro momento de vida, uma outra pessoa, uma outra história. Você hoje também não é mais a pessoa que você era, mas também estamos falando de acolher as suas emoções da mesma maneira como a gente acolhe a razão. É o equilíbrio da razão e da emoção. Mas vem novidade por aí. Tem várias cartas falando sobre isso. Ó, o 3 de paus, confirmando vocês numa nova jornada. Com certeza. E a carta do louco aqui, ó. Um novo início. Com certeza. Ó, tudo no fundo do deck, o 9 de ouros, vocês finalmente escolhendo o que vocês querem. No fundo. Mas é isso, é preciso ter coragem e entendimento que o medo, né, o mental não pode te paralisar. E isso, essa capacidade de entender isso vai ser um grande desafio para vocês no mês de abril, no sentido de finalmente alcançar uma sabedoria interna, de identificar o que é importante você ouvir e o que não é, em relação a influências externas. Sejam amigos, familiares, colegas de trabalho, não se deixem abalar por muitas vezes comentários de pessoas que não conhecem você no íntimo para opinar sobre a sua vida, sobre as suas questões.
Todo mundo sempre vai ter algum conselho, alguma opinião para dar, né? Cabe a você, geminiano, definir o que merece a sua atenção e a sua reflexão e aquilo que joga para o universo. Agradece e joga para o universo. Vamos ver quem está no relacionamento agora? Por gentileza, signo de Gêmeos. Quem está no relacionamento, por favor? Como é que estamos os geminianos em abril? 8 de paus. O que mais? Quem está no relacionamento? Gratidão. 3 de ouros também. Eu sempre falo isso, apesar de sempre perguntar separada, a energia pro signo é a mesma. Pularam 2, eu vou aceitar. Carta do julgamento. Arcano maior. 7 de paus. Tem muitas cartas para vocês aqui relacionadas à paixão, ao que te move, faz seu coração bater mais forte. As de espadas. Todo sentido. Vocês estão num processo de amadurecimento muito grande, por isso a carta da sabedoria. As de ouros. E vamos ver um conselho final, por favor. Signo de Gêmeos para quem está no relacionamento, por gentileza. Gratidão. Carta da lua. Essa carta é linda. Olha, gente, que carta mais linda. Eu adoro esse tarô. No fundo do deck a gente tem o Pajem de Espadas. Bom, vamos lá. Quem está no relacionamento, as coisas vão mudar, hein? Eu diria que vamos ter um mês de abril bem movimentado para os geminianos. As coisas vão mudar. O 8 de paus fala sobre muitas coisas acontecendo rápido. Então, se não estão acontecendo, vão acontecer. Pode ser que eu esteja me conectando com geminianos que têm pouco tempo de relacionamento, mas já aconteceu muita coisa. E vocês têm a sensação de que já estão com essa pessoa há muito tempo, de tanta coisa que vocês já viveram juntos. No que diz respeito à comunicação, é sempre bom frisar a importância de vocês conectarem os mesmos interesses, respeitarem as suas diferenças, mas se dedicarem exclusivamente a aliar, sabe? A unir, a se integrar mais. Porque o 3 de ouros fala muito sobre parceria. Então eu diria que é uma relação com muita parceria, companheirismo, mas também fala sobre a importância de se dedicar, ter mais foco, para que as diferenças se somem. Embora pareça ser sem sentido, mas é como se eu dissesse assim, é água e vinho, né? Ou é calor e frio, que podem ser antagônicos, mas que na verdade se complementam. A água precisa do fogo, né? O frio precisa do calor. O yin e o yang se completam nas suas características opostas. Então, no que diz respeito à comunicação, procurem entender que as diferenças que vocês têm no seu relacionamento é o que faz vocês se complementarem um com o outro. Se isso já existe, ótimo, mas é sempre bom ter atenção nesse sentido. A carta do julgamento pede sempre a importância de rever o seu próprio comportamento na relação. E eu vejo que isso é um ponto forte entre vocês. Vocês estão sempre com a capacidade de, dentro dessa parceria, de estarem abertos para rever os seus posicionamentos, de rever a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E isso é muito bom. Vocês estão despertando para a consciência de que num relacionamento que precisa haver troca, se não houver esse diálogo e essa capacidade de ser flexível e de ceder, não há crescimento. E esse movimento aqui, ele não acontece. Se isso não estiver ocorrendo, eu diria, procurem fazer esse exercício da flexibilidade, do saber ouvir, da capacidade de se colocar no lugar do outro. É uma força potente nas relações, principalmente com vocês geminianos que gostam muito de movimento. Tem uma questão aqui que é o oposto a isso. Em alguns momentos vocês são muito... estão muito na autodefesa. É isso. Então, da mesma maneira como vocês são abertos a repensar, em alguns aspectos vocês não abrem mão, são teimosos.
não cedem. Mas, de qualquer maneira, existe uma questão aqui que é a importância de vocês repensarem suas formas de pensar em aspectos que vocês acham que não tem conversa, sabe? Então, queridos geminianos, eu sei que nós temos valores e princípios que fazem parte da nossa educação, né? Fazem parte do que a gente traz da nossa família, da nossa base, mas também é parte do processo de construção da sabedoria que a gente viu no início do jogo, de entender que por mais que a gente tenha que defender os nossos princípios, precisamos também repensar os nossos posicionamentos que a gente tem como verdade absoluta, porque no final das contas, a grande sabedoria que eu acho que é conquistada ao longo do tempo da maturidade é de que nada na vida é absoluto. De qualquer forma, eu acredito que exista já uma consciência ou uma intuição sobre essa necessidade de ser mais flexível em alguns pontos da relação, por causa do Ás de Ouros. Isso vai trazer uma segurança muito grande para o relacionamento de vocês. Mas entendam, essa segurança, essa definição, essa estabilidade, que pode levá-los inclusive a esse outro estágio do relacionamento, mais sério, de noivado, casamento, enfim. Ele vem a partir de uma nova forma de pensar. Então entendam bem, o ponto forte de vocês, que é essa abertura para repensar os seus comportamentos e a parceria que vocês têm, ele pode ser ainda maior, muito mais potente, muito mais forte. Mas vai depender da capacidade de vocês de repensar algumas visões que vocês têm sobre a vida, sobre religião, sobre relacionamento, sobre o amor, sobre sexo, enfim. Alguns pontos que vocês dizem que não tem conversa, podem ter uma conversa muito interessante se vocês se dispuserem a ter essa abertura. Porque já que vocês têm outros aspectos, isso seria fantástico para o relacionamento de vocês. E o conselho aqui do tarô é justamente que vocês façam esse mergulho. A carta da Lua pede para a gente ter a coragem de olhar para os nossos próprios medos, para as nossas próprias inseguranças e confusões mentais. Então, para quem está no relacionamento, é fundamental ter a coragem de mexer naquela caixinha que a gente não quer, que a gente quer manter fechada. E o Pajem de Espadas no fundo do deck fala justamente sobre isso, da gente ser capaz de aceitar, conversar de repente sobre assuntos com o nosso parceiro, com a nossa parceira que a gente nunca imaginou. Pode ser que algumas verdades, né, algumas confissões, algumas intimidades sejam até compartilhadas entre vocês dois e vocês se surpreendam. E aí é muito fundamental que vocês tenham a abertura de não cair no julgamento, né? De não se decepcionar, de não ter uma atitude de nossa, não esperava isso de você, me chocou demais, mas de vocês terem a abertura de entender o outro com mais generosidade, com mais abertura. Porque a questão não é que a pessoa possa ter sido falsa e as máscaras caíram. Essa intimidade ela é construída com o tempo, e aí a confiança que nos dá coragem de nos mostrarmos verdadeiramente nus para o outro, no sentido de sem ter medo de ser você mesmo e de aceitar o outro também do jeito que ele é. Meus queridos, me perdoe se eu avancei aqui um pouquinho no tempo, eu ainda estou tentando me readaptar aquele jogo de cintura de fazer vídeos curtos, mas eu quis que a mensagem ficasse bem clara, porque a leitura de vocês está muito profunda. Ela aparentemente parece ser complexa, mas é porque tem uma dualidade na leitura que vai muito de acordo com a essência de vocês, queridos geminianos. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito alguma diferença na vida de vocês, que tenha trazido alguma clareza, algum direcionamento. Aproveite, curte, se inscreve no canal. E mais uma vez eu queria, com todo o meu amor e carinho, dizer que eu estava morrendo de saudade, estou muito feliz de estar de volta e eu espero que vocês tenham um mês de abril maravilhoso.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, queridos. Tchau, tchau.